Olá galera, espero que esteja tudo bem com vocês e a família de vocês, embora o momento seja bastante complicado aí por causa desse coronavírus, né? A gente vem sofrendo com essa coisa de ficar dentro de casa, cadê nosso shopping, cadê nosso futebol, cadê o andar de bicicleta, cadê nossos amigos, cadê o cinema? Isso é muito complicado, acaba estressando a gente. Mas eu tenho a certeza absoluta que daqui a alguns dias, não muita coisa, a gente vai sair com saúde sem problema nenhum. Mas isso não impede da gente fazer o nosso trabalho. Só que de uma forma diferenciada. Vocês do lado daí e do lado de cá. Através dessas máquinas maravilhosas aqui. Entendeu? Então, como é que eu vou desenvolver o trabalho? A princípio, como nós estamos já 3 semanas afastados, eu vou fazer um processo de revisão nesse primeiro momento. E revisão de todo o conteúdo que foi dado em Química. Semana que vem, na sexta que vem, eu faço revisão daquilo que a gente falou um pouquinho lá na Biologia. Tá? E vou agendar para vocês exercícios. Por exemplo, na Química, eu já estou avisando a vocês que vocês vão fazer exercícios da página 132 e 133. Sendo que a página 132... tem 3 exercícios, o 1, 2 e 3, que é trabalho de pesquisa. Vocês vão pesquisar onde vocês quiserem, na internet, no próprio livro, não tem problema nenhum. E na página 133, vocês vão até o exercício 14. Isso aí vai ser feito no caderninho bonitinho. Na segunda-feira, na aula de vocês, aí eu entro online para tirar todas as dúvidas, com calma e com tranquilidade. Ninguém vai ficar com dúvida nenhuma. Ok? Eu preparei uns slides para vocês, né, no PowerPoint. Mas acontece que eu ficando aqui em frente à minha televisão, a iluminação, é muito precário tudo que a gente está fazendo aqui, a imagem da televisão ela desaparece. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que sair desse ambiente aqui, ficar aqui do lado, vou passar o PowerPoint para vocês, vocês vão ter a minha voz, e eu vou mostrando aqui cada figura que eu coloquei e explicando cada figura que eu coloquei detalhadamente. Caso na frente fique dúvida, aí na segunda-feira a gente tira, tá? Eu vou indicando para vocês a figura com essa reguinha aqui, para vocês entenderem a sequência que eu dei ao PowerPoint, aos slides, né? E gradativamente a gente vai chegando lá. No primeiro momento que a gente teve aula lá na sala, nós estudamos os estados físicos da matéria, estudamos mudanças de estados físicos, falamos alguma coisa sobre os átomos, falamos alguma coisa sobre os elementos químicos, depois falamos sobre isótopos, isóbaros, isótonos, né? E me parece que a gente encerrou aí. Então eu vou recapitular isso tudo com calma, com tranquilidade, mostrando aí os slides que eu tenho. Então eu vou sair de foco agora e já começo a falar no primeiro slide que está postado ali. Ok? Então olha só. Nós temos 3 estados físicos da matéria. Na realidade, a gente tem até mais, mas para o nosso trabalho, os 3 primeiros estados físicos já são suficientes, que seria o sólido, o líquido e o gasoso. Beleza. O que diferencia um do outro? Essas bolinhas vermelhas que aparecem aí, elas podem ser moléculas ou podem ser átomos. Se eu estiver falando de um elemento químico, eu vou ter átomos aqui. Se eu estiver falando de uma substância química, eu vou ter moléculas. Repara que as moléculas no sólido, elas estão muito mais unidas. E as moléculas no líquido se separam um pouquinho e no gás estão muito mais separadas. Por que será que acontece isso? Na realidade, dentro dessas 3 fases, eu tenho a atuação de 2 forças. Uma delas é chamada de força de coesão e a outra é chamada de força de repulsão. A força de coesão, ela une as moléculas. A força de repulsão, ela afasta as moléculas. Então, como é que a gente caracteriza aqui? Ó? Por essas moléculas estarem mais juntas, eu posso dizer que a força de coesão é maior que a força de repulsão. Então, sempre nos sólidos,
a força de repulsão, de coesão, será maior que a força de repulsão. Quando eu venho para o líquido aqui, ó, eu tenho duas forças atuando também, coesão e repulsão. Só que no líquido a força de coesão ela vai estar igual à força de repulsão. E no gasoso, a força de coesão ela vai ser menor que a força de repulsão. Isso aí gera outras condições para esses estados. Por exemplo, se eu pegar um pedaço de madeira, colocar dentro do recipiente quadrado, aquele pedaço de madeira ele não vai alterar a forma dele. Se eu colocar ele dentro do recipiente redondo, aquele pedaço de madeira também não vai alterar a forma dele. A quantidade de madeira que tem no primeiro recipiente e no segundo é exatamente igual. Então, o que a gente costuma dizer? Nos sólidos, as formas são constantes, ok? E o volume também é constante. Quando eu entro ali na fase líquida, se eu pegar, por exemplo, pode ser qualquer líquido, mas se eu pegar, por exemplo, a água e colocar num recipiente quadrado, a água vai assumir a forma do recipiente quadrado. Se eu colocar a água dentro do recipiente redondo, a água vai assumir a forma do recipiente redondo. Mas se no recipiente quadrado eu tiver 1 litro e no recipiente redondo eu tiver 1 litro, isso não é alterado. Então as formas no estado líquido elas podem variar, mas os volumes ficam iguais. Aí passo para o gasoso. Peguei o gás e coloquei no recipiente quadrado fechado. Ele vai ocupar o lugar todo. Coloquei no recipiente fechado redondo. Ele vai ocupar o lugar todo, aquele espaço todo. Então a gente diz que no caso do gás, a forma e o volume são variáveis. É por isso que às vezes a gente está na sala, alguém botou um perfume no quarto, né, e você sente o cheiro na sala. Por quê? Existe uma expansibilidade dessas moléculas numa tentativa de ocupar todo o espaço. Como nesse caso existe odor, a gente vai perceber esse odor.